Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional. No segmento Toques da Bolsa, chegando ao vídeo de número 45, nós vamos responder algumas perguntas que foram feitas no canal, não especificamente em relação ao Banrisul, mas essas perguntas acabam nos levando a um fato que aconteceu em relação ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul e que nós vamos tentar colocar no bojo como uma consequência das perguntas feitas no canal. A primeira questão, ela vem aqui do Bruno F. A respeito de um vídeo que nós publicamos sobre Yield on Cost, ele gerou bastante comentários, a gente respondeu todos no canal. E no caso do Bruno, ele coloca o seguinte: o meu Yield on Cost na carteira está atualmente em 8%. Ele pergunta se eu acredito esse ser um bom Yield on Cost. Então vamos dar uma olhada. E para responder, vamos utilizar a bibliografia básica aqui do canal, a de referência do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações, antes que seja tarde. Lembrando aqui que esse antes que seja tarde, às vezes se leva um pouco de tempo para entender. Ele faz referência porque o retorno ele vem ao longo do tempo. Quanto maior o tempo, maior o retorno, em função justamente da incidência da composição de juros. Então, quanto antes você começar, melhor para a sua carteira. É interessante que esse livro, do Décio Bazin, veja aqui, uma das coisas que nos chama a atenção. Chama atenção não, mas eu acho que do ponto de vista de nós termos uma referência cultural. O Décio Bazin, ele nasceu em 31, morreu em 2003. E este livro, ele teve o seu texto original produzido em 1992. E a última revisão dele aqui foi em 1994. Mas o que nós vamos responder a pergunta está na página 63. Então veja que você vai encontrar aqui no capítulo 4, principalmente, muitos influencers que vão falar sobre o chamado preço teto. O preço teto, na literatura brasileira, ele vem do livro do Décio Bazin. Na literatura internacional, você vai encontrar isso em livros como O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, e também você vai encontrar em livros como A Pequena Fórmula que Bateu o Mercado, se não me engano, esse é o nome do livro, que a gente leu aqui também, mas quando a gente fala de preço teto, a gente faz referência a esses dois livros. Veja que por que ele considera esse preço teto? Se a taxa, ele parte desse princípio e quase todos dizem a mesma coisa. Se a taxa básica de 6% de remuneração de títulos de renda fixa, isso aí no mundo, né? Por isso que ele chama de universalmente aceita. Vamos admitir então que 6% seja a taxa básica de remuneração das ações. Então a gente busca um dividendo de 6% por conta desta referência. E é justamente isso que aqui nesse capítulo 4 ele fala neste parágrafo. E o que são os dividendos? Né? Os dividendos são as remunerações das ações que não poderão ser menores do que 6% ao ano. Então essa é a nossa referência para o cálculo do preço teto. Então o que nós pegamos? Os dividendos pagos, dividimos eles por 6% e o resultado é o preço teto. É o máximo que nós aceitamos pagar por essa ação. Com o passar dos anos, você vai ter todo um valor investido lá na sua carteira. E você vai ter como retorno, ao ano, no último ano, um valor que vem de dividendos. Você vai pegar esse valor dos dividendos do último ano e dividir por todo o valor que você investiu na sua carteira. E a expectativa que você tem é de que seja no mínimo 6%. O caso aqui do Bruno, que esse é o Yield on Cost, ele é de 8%. Ele está acima dos 6%. Então, não tem como nós não considerarmos como um bom Yield on Cost por conta do método que nós aplicamos aqui no canal e que deriva justamente da literatura que nós adotamos, que foi a do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações antes que seja tarde. O segundo tema aqui do canal, ele foi colocado pelo Marcelo M. da Silva. Porque nós tínhamos feito aqui um vídeo, né, sobre interpretação do fato do rebaixamento da AS Brasil pela Itaú BBA.
que às vezes a gente precisa fazer essa interpretação para ver exatamente o que está sendo dito, né? Porque a gente vai colhendo informações. E lá no meio, por conta que um dos nossos colaboradores, ele faz uma referência à educação no Brasil, né, que é a questão da educação. Então a gente abordou a questão da educação no Brasil e nesse vídeo eu fiz referência ao professor Olavo de Carvalho, que pelo jeito aqui ele trata com alguma ironia o Marcelo, né? Então ele diz assim, é o mesmo que disse que a Pepsi usa fetos abortados para fazer adoçante. Eu confesso que eu não tinha muito conhecimento sobre esse assunto, mas o fato aqui que eu falo sobre questão de interpretação das coisas, que é justamente o que falta na nossa educação, no ensino básico e no nosso ensino fundamental, que as nossas crianças, os nossos adolescentes estejam preparados para isso, é exatamente esse tipo de caso, porque a gente está falando de educação e o assunto que vem à tona é a possibilidade de adoçante em empresa de refrigerante. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem absolutamente nada. Essas coisas não estão correlacionadas. Se a pessoa gosta do Olavo de Carvalho, ou se gosta de algum outro filósofo, isso é irrelevante. O que importa aqui, que é o assunto significativo, é exatamente a essência dele, que é a deficiência de educação que nós temos. Porque quando você tem pessoas com dificuldade de olhar para uma realidade e ter uma interpretação ajustada, ela está sujeita a tomar decisões erradas. Isso aí acontece em vários segmentos da vida, mas para aquele que interessa ao canal, que é do investimento, você vai olhar posições que são colocadas por casas de análises, que são colocadas por influencers, que são colocadas nas notícias das mídias especializadas em investimento. E como é que a pessoa vai chegar numa decisão correta se ela faz casamentos de informações que são desencontradas? Só vai poder chegar a uma conclusão errada. E com isso, perder dinheiro no mercado, levando as pessoas a ficarem assustadas com o mercado, nesse caso aqui específico, o mercado de ações, o mercado imobiliário. E por outro lado, nós tendo menos investidores e, consequentemente, um país menos pujante. E o fato, eventualmente, de, aqui no caso específico, um escritor, filósofo, enfim, tem outras qualificadoras, colocar informações num espectro que eu não concorde, não quer dizer que eu não vá concordar com a obra da pessoa como um todo. Vamos voltar aqui para o Décio Bazin, que ele, se você for ver aqui na página 100, ele conta uma história aqui, que eu entendo essa história aqui como bastante interessante para o momento que nós vivemos. Então ele diz aqui o seguinte, ó, que no escritório que ele montou, afastado do centro de investimentos de São Paulo, ele diz o seguinte, né, que eles nunca fizeram nada de graça. No máximo que eles faziam era dar esses conselhos, aqui que ele coloca, conselhos gratuitos. Mas ele lembra que ele teve, na época, uma conversa com um jovem que aparentemente era de bom caráter, morava em um apartamento alugado, então veja, apartamento alugado, e pretendia casar-se. E ele queria investir. Aí olha o que o Décio Bazin disse para ele. Porque ele diz assim, eu lhe disse. Então você permita aqui que eu faça a leitura. No mundo dos investimentos, ninguém é vencedor se não tiver uma casa. Se não tiver uma casa própria. A primeira propriedade é ser dono do recanto em que você mora. Só depois disso é que você pode entrar com firmeza na bolsa. Casa própria é a base da vida. Ter casa própria livra a pessoa de inúmeros dissabores, o menor dos quais é ter de, periodicamente, procurar moradia e submeter-se às humilhações que são impostas pelas administradoras de imóveis. Como você não tem casa própria, digo-lhe com toda a lealdade que procure comprar uma, custe o que custar em sofrimento e privações. Só então terá espírito livre para investir. Então, essa aqui é a posição do Décio Bazin. Eu não concordo com ela, mas eu vou descaracterizar toda a obra dele por conta de um aspecto que eu não concordo? Evidentemente que não, até porque, veja, por que eu trouxe lá que o livro foi de 1992? Porque se você pegar o final da década de 70, que nós saímos do governo militar, entramos inicialmente
num governo onde o presidente foi eleito de forma indireta, que foi o Tancredo Neves, morreu, assumiu o Sarney. E neste período nós tivemos hiperinflação. Tem vídeo aqui no canal que nós contamos sobre esse assunto. Nessa época, talvez tenha sido uma das mais difíceis para se adquirir imóveis, porque o imóvel você comprava ele numa variação do indicador que tinha no mercado chamado CUB, CUB, que era o custo unitário básico da construção civil, que ele variava pela variação do... Então, supondo, se construísse esse escritório aqui, se calculava qual era o metro quadrado de toda a construção, via quantos metros ele tem, e metros quadrados, e reduzia ele, o custo total dele, nesses metros quadrados. E veja que isso era feito para toda a construção. Portanto, ele variava em função de todo o material que foi utilizado, mais a mão de obra, que se nós pensarmos do ponto de vista de economia, seriam os fatores de produção do mercado imobiliário. E com isso você comprava um imóvel em prestações, variando pelo custo unitário básico, e você passava todo esse sofrimento para adquirir um imóvel. Então, imóveis no Brasil viraram raridade. Como virou raridade, o preço estourou, foi lá para cima, por consequência. Então, imóvel era um excelente ativo. Então, como é que você poderia ter investimento na Bolsa se você não tivesse imóvel? Essa é a conclusão do Décio Bazin. Mas isso mudou ao longo do tempo. E hoje, você vai ver aí, procure na internet, vários influencers que falam sobre o comparativo entre alugar um imóvel e comprar um imóvel. E hoje o indicativo é que se você investir no mercado mobiliário, você tem muito mais propensão a ter o recurso para lá na frente adquirir o imóvel da forma como você entende, a um preço que vai se tornar muito mais razoável. Então veja, eu não vou descaracterizar toda a obra do Décio Bazin por conta de uma parte que eu não concordo com ela. Nesse caso específico do Olavo de Carvalho, como ele está falando de educação, e a informação que eu trouxe é do ponto de vista educacional, da educação no Brasil, eu não posso estabelecer paralelos com uma parte lá que na verdade eu desconhecia, mas nem sei direito o que ela é, de onde ela vem e por que chegou nisso aí. O que importa, a meu ver, para o estudo, é que realmente a nossa educação ela é muito deficiente e as pessoas são incapacitadas no Brasil para fazer leituras e interpretações, e isso faz com que elas tomem decisões erradas na vida e muitas vezes se vão para o mercado, no caso aqui imobiliário, mercado de ações, acabam tomando decisões justamente porque fazem a leitura equivocada do cenário em que determinado tipo de ação está inserido. E essas partes significativas dos estudos, aliás, Olavo de Carvalho deve nos próximos 20 anos se tornar talvez o maior filósofo da história do Brasil, isso porque aquele que de alguma forma foi considerado o maior filósofo da história brasileira, que é o Mário Ferreira dos Santos, ele praticamente foi esquecido na sua obra, a qual talvez em algum momento ela venha à tona e aí sim, aí ele possa ser dado a ele a posição distinta que eu pelo menos acho que ele merece. Mas nós andamos até aqui e eu ainda não falei do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Por conta desse comunicado que o banco emitiu no dia 16 de janeiro de 2023. O que interessa nesse comunicado que foi emitido é o seguinte, veja aqui, o saldo da carteira de crédito do Banco do Estado do Rio Grande do Sul é de 47,4 bilhões. Nós fizemos isso quando analisamos o terceiro trimestre do banco. E aqui estão os principais valores. Veja, os principais devedores. Veja aqui, o principal devedor do banco, ele ocupa 0,31% da carteira. Os 10 maiores, ou seja, o principal mais 9, ocupa 2,21%. Os 20 maiores devedores, ou seja, os 11 anteriores e outros 9, 3,79%. Os 50 maiores devedores, portanto, os 31 mais 19, 6,94%, e os 100 maiores, seguindo o mesmo raciocínio, 9,39%. Ou seja, os maiores devedores ocupam menos de 10% da carteira. E o banco, ele explica por que ele está fazendo essa colocação. Veja que aqui, na letra B, ele diz que a exposição de crédito junto ao setor de comércio varejista é de 1,2 bilhões, então são aproximadamente 17 mil empresas com
a maior exposição representando, ou seja, aquele que tem a maior representatividade, 0,12% da carteira total. Se pegar as 50 maiores exposições, chega a 0,66%. Eu não sei se até aqui começou a fazer sentido para você, mas a verdade é que a gente vai linkando os assuntos para a gente poder chegar numa interpretação ajustada. E veja que o banco aqui na letra C ainda faz eu diria assim, uma explicação que, de alguma forma, a gente até poderia considerar um pouco desnecessária. Mas, veja, mantém sua política de concessão de crédito que prima pela diversificação de risco entre seus clientes e grupos econômicos. Outra explicação que poderia até também ser considerado desnecessário. Atua centrado em superintendências regionais, sendo que a exposição nas superintendências localizadas no Rio Grande do Sul corresponde a 84% da carteira de crédito para a pessoa jurídica e 78% da carteira de crédito total. E agora sim, começa a ficar claro por que ele está emitindo, o banco está emitindo esse comunicado. Veja, a posição junto à cadeia de sacados, operações de comprador e vendedor, não possui relevância na carteira de crédito, totalizando menos de 10 milhões de reais. E agora vamos entender o que tem por trás dessas operações que foram mencionadas. Imagine o seguinte, eu sou um produtor que vendo para uma empresa, de um segmento qualquer. Só que eu vendo para a empresa parcelado. Então a empresa compra de mim em prestações. Então eu vou lá, faço o crédito com a empresa e tenho a receber ao longo do tempo, em várias prestações. Se eu quero ter o dinheiro à mão, eu vou até o banco, no caso aqui o Banrisul, e eu pego todo esse crédito que eu tenho a receber e troco por dinheiro, mas com um deságio. E o banco ele vai ficar com o crédito, agora junto com a empresa para a qual eu vendi, e eu vou ficar com o dinheiro, claro, com ele perdendo um pouco aí do seu valor, mas que para mim é interessante. Então parece que esses três envolvidos tiveram um bom negócio. E o banco, quando receber, vai receber com o valor total, que é maior do que o valor que ele entregou para mim. Ou seja, essa operação que é a de comprador e vendedor. Mas por que o banco está dizendo isso? Aí fecha com a informação que nós trouxemos em vídeo anterior. Veja aqui, ó. O banco quer deixar claro que não tinha operações de crédito com o grupo Lojas Americanas. Então ele está fazendo todo esse comunicado para dizer, olha, você que é meu investidor, não se preocupe. Eu, com as Americanas, não estou. Porque o problema das Americanas foi isso, né? Justamente agora ela está com esse rombo de 40 bilhões, aí, pelo que o pessoal está dizendo, e para quem que ela está devendo? Para esses bancos que entraram nessas operações de comprador e vendedor. E o Banco do Estado do Rio Grande do Sul não é um deles. E aí que eu trago a importância de você saber interpretar o que está vindo para você, justamente para que você decida de forma mais ajustada em relação àquelas empresas que você possui participação. E as interpretações são tão importantes porque elas nos ajudam nessas questões aqui, como por exemplo, levantada pelo Eduardo Balbino. Veja o que ele diz aqui para nós. A corretora que opero me ligou e ofereceu somente nas ações do Banco do Brasil que se subisse até 13%, eles dobrariam esse valor. E se subir, por exemplo, né, de 10%, 10% a corretora me paga. Se cair, eu arco apenas com prejuízo de 5%. Independente do quanto cair, então independente ele vai sempre arcar com no máximo 5%. Porém, se a ação subir além dos 13%, eu fico apenas com 13% e o restante vai ficar com a corretora que vai sacar lá na conta dele. Então não importa quanto suba. Aí eu pergunto, você entraria nesse negócio? Como é que é a interpretação que você faz? Como é que é a interpretação que o Marcelo faria? Como é que você, no geral, olha para um negócio como esse? Isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Porque hoje o nosso objetivo é falar sobre a importância da interpretação, a importância educacional, e porque as redes sociais estão muito contaminadas por esses fundamentos de lacração, de piadinha, de troça, que me parece, com todo respeito, eu não quero ofender ninguém aqui, mas é postura de perdedor. Ou seja, você ri às vezes daquilo que vai lhe levar à sua própria desgraça, justamente porque você deixou de olhar para o principal e começou a olhar para essas
filigranas, essas bobagenzinhas que ficam no entorno daquilo que é o mais importante para a sua decisão, não é para a minha decisão. Não adianta você olhar para a minha carteira, olhe para a sua carteira e cuide da sua carteira com responsabilidade, com maturidade, com respeito, olhando para o mercado no máximo que você puder tirar de informação, que você consiga chegar numa boa decisão, que você tenha prosperidade, porque quanto mais pessoas tiverem prosperidade, o país é mais próspero, nós somos mais prósperos, o mercado é mais próspero, a vizinhança é mais próspera e nós começamos a ter até uma perspectiva mais otimista em relação às nossas vidas. Assim, esse foi um vídeo longuíssimo, nosso vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.